Olá, aluno! Estamos de volta aí, dando sequência ao nosso curso sobre segurança da informação. No bloco passado, eu fechei com aquela parte do hacker e do cracker, né? Onde há uma confusão muito séria nisso aí, porque muitos jornalistas, até na área de direito, chamam o hacker do bandido, né? Tem o hacker como bandido. Eu falei que o hacker não é bandido, mas tem alguns examinadores que jogam como bandido. Então você tem que dançar o quê? Conforme a música. Você tem que analisar o enunciado da questão para você ver se ele está cobrando a diferença ou não está. Aí o que eu fiz? Eu coloquei duas questões para mostrar para você como que você vai sair na hora de uma prova quando ele cobrar as duas vertentes, tá bom? Joga lá que você vai aprender agora. Olha aí essa questão, ó, que interessante, ó. No mundo cibernético, qual o termo utilizado para designar quem pratica a quebra de proteções de softwares cedidos a título de demonstração, usando-os por tempo indeterminado, como se fossem cópias legítimas? Aí olha lá, ele botou worm, vamos tirar logo de cara, olha lá, botou na letra B hacker, letra C trojan, vamos tirar, e letra D vamos tirar também, e na letra E botou cracker, tá vendo aí? É o tipo da questão que ele cobrou os dois. Então você vai ter que saber qual dos dois é que ele está cobrando. Então é interpretação de texto. Olha só o que ele fez. Ele pegou um software cedido a título de demonstração, que é o famoso software demo, onde você tem um software demo chamado shareware, que é aquele software que você instala e ele vem faltando pedaços. Por exemplo, o salvar e o imprimir não vêm habilitados, né? Então você só consegue usar o software só para experimentar mesmo. E tem o trial, que é aquele software que ele vem completo, só que ele funciona só por 30 dias, né? Então o que ele fez? Ele pegou um software demo, né? Quebrou a proteção dele, olha lá, quebrou a proteção, para usar como se fosse cópia legítima. Aí você tem que analisar, esse cara agiu com ética ou agiu sem ética? Qual dos dois que esse cara agiu aí, pelo que você viu? Né? Agiu sem ética. Sabe o que agiu sem ética? Quebra de proteção do software. Sabe o que é? É fruto da pirataria. Isso não pode. Você pegar um software original, quebrar a proteção dele para ficar usando sem dar satisfação para a empresa. Isso é crime, tá? E crime de pirataria não é cometido pelo hacker. Crime de pirataria é cometido pelo cracker, porque esse que é o cara aí do mal. Viu como é que ele cobrou a diferença? Agora dá uma olhada nessa questão 33, ó. Você vai observar que a 33 não tem isso. Olha lá, ó. Os criminosos virtuais, também chamados de hackers. Tá vendo aí, ó? Criminosos virtuais. Nossa Senhora. Os caras eles tremem quando, né, analisam esse tipo de questão aí, né? Atacam computadores conectados à internet, olha só, para roubar informações ou danificar o computador. Não, o cara até chora por causa do negócio desse. Aí segue. Para protegê-lo, utilize um software ou hardware que verifica as informações vindas da internet conforme ilustrado na figura a seguir. Então a figura deu aqui 1 é um computador e o 3 é a internet. Ele quer saber o software ou hardware que fica aqui no meio, lembra? Filtrando, ó. O que está entrando, o que está saindo. Então esse cara do meio, nós já estudamos aí para trás, nada mais seria do que o firewall. Aí eu pergunto, isso aqui fez diferença na questão? Tá vendo aí? Ó? Posso até riscar. Eu posso começar a questão do para frente. Então não adianta entrar com recurso, aluno. Ah, mas isso aí não é hacker, está roubando, eu quero anular a questão. O examinador não vai anular porque não atrapalhou o julgamento da questão. A resposta é firewall e ponto final. Então tá vendo que você tem essas duas vertentes, tá? Fique de olho nela. Perfeito? Então, seguindo, vamos agora falar dos malwares, que seria aí começarmos a entrar na parte ruim da segurança da informação, né? Aí tem um pequeno vício que se você em casa tiver, eu quero que você já perca esse vício a partir da aula de agora, que é o seguinte: nós temos uma mania muito feia, de toda praga virtual que entra em nosso computador para fazer o mal, causar algum aborrecimento,
nós temos aí, né, a cultura de chamar de quê? De vírus, né? Ah, eu peguei um vírus, né, assim? Mas você não sabe qual praga que pegou. Aí nós chamamos de quê? De vírus. Mas está errado isso aí. Por que está errado? Porque vírus já foi gênero, aluno, há muitos e muitos anos atrás, quando só existia ele. Com a evolução da informática, surgiram novas pragas virtuais e os vírus deixaram de ser gênero e passaram a ser espécies. Então, quando você não souber o nome da praga, por favor, não chame de vírus. Joga lá, você vai chamar desse nome aí, ó. Você vai chamar de malwares, tá? Então, malware é o nome dado a qualquer praga que faça o mal. O vírus nada mais é do que uma espécie de malware. É como se fosse assim, ó. Você tem malware como gênero e dentro dos malwares vem as pragas virtuais, ó. Então, aqui são alguns exemplos que eu estou colocando aí para você dessas pragas. Aí, aluno, onde que está o problema aqui? Malware é mato, tá? Existem aí milhares e milhares e milhares de categorias de malwares aí no mercado. Muitos. Se você não tiver direcionamento para estudar, pode ser que você se perca e comece a estudar coisas desnecessárias, até mesmo pela quantidade de itens para estudar. Até desanima, vou estudar isso não, tem muita coisa. Então, eu vou te dar uma dica. Os malwares, procure pegar os raízes, que são esses, basicamente esses aqui, ó, que estão aí embaixo. E procure atualizar pegando algum modinha. O que é um modinha? É um malware novo, é um malware que está fazendo sucesso no momento que você está fazendo a prova. Então você sempre tem que procurar se atualizar para ver se existe algum malware aí fazendo sucesso, tá? Então procure estudar isso. E o problema é o seguinte, você tem lá o gênero, que é o malware, você tem as espécies, que no caso aí seria o vírus, o worm, o trojan, o spyware e o ransomware, e tem as subespécies, por exemplo, nós temos o vírus de boot, nós temos o vírus de macro, nós temos o vírus stealth, nós temos o vírus time bomb, né? Nós temos o vírus de e-mail, nós temos o vírus polimórfico, múltiplas formas, né? Vírus mutante, tá vendo? Tem um monte. O worm, temos, por exemplo, bot. Bot é um tipo de worm. Trojan, nós temos, por exemplo, o backdoor, né? Spyware, nós temos o screenlogger, né? Temos que mais? O keylogger, né? E por aí vai. O ransomware, nós temos quem? O WannaCry, é um exemplo, né? Então tem que procurar estudar, essa que é a parte mais chata, é saber destrinchar, que é o que eu vou focar com você aqui na nossa aula. E outro detalhe é o seguinte, quando for estudar segurança da informação, você tem um material muito bom para estudar, que é um material gratuito, um material que as bancas que utilizam esse material como conceito, porque é uma matéria, aluno, muito divergente, é igual ao direito. Você tem aí autores e autores que falam vários tipos de conceitos que chocam um com o outro. Então o que as bancas fazem hoje? Elas tiram todas as questões de malwares, essa parte de segurança toda, lá da cartilha de segurança do CERT-BR. Se você jogar no Google aí, ó, cartilha de segurança e dar Enter, a primeira página que vai aparecer vai ser a cartilha do CERT-BR. Pode clicar lá, você vai cair na página do CGI, que é o Comitê Gestor de Internet do Brasil, que é o CERT-BR, e lá você vai ter lá livro, e vai ter um livro lá em PDF, que contém todos os capítulos aí dessas cartilhas. Pode baixar esse livro e usá-lo como fonte. A minha fonte aqui para ensinar você é da cartilha, porque os examinadores buscam de lá, então estude por lá também. Perfeito? Então vamos estudar aí os principais? Vamos lá. Vamos começar com vírus, olha lá.
Vírus é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Aluno, o nome vírus não é à toa. Vírus chama-se vírus exatamente porque é uma analogia aos vírus orgânicos, que nós pegamos aí como o vírus da gripe, por exemplo. Como assim é uma analogia? O vírus, nós não enxergamos ele. Então não tem como eu olhar para esse arquivo aí do Word, ó, e falar, tadinho, ó, ele tá doente, ele tá triste, tá vendo? Não tem como fazer isso. Porque o vírus, ele é parte, é um programa, tá vendo? Ou parte de um programa, né? Que o quê? Que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas ou arquivos. Ou seja, ele insere cópias dele mesmo dentro de um arquivo e usa o arquivo como hospedeiro. Então, o vírus, ele é um código hospedeiro. Aí, a hora que o usuário executar o arquivo, o vírus será executado, causando algum problema no seu computador. Ou então não, ou então vai causar só aborrecimento, né? O vírus pode causar tanto aborrecimento, como pode causar algum problema. Mas o objetivo final do vírus é sempre a ideia de sacanear com o usuário, né? Esse que é o objetivo. O vírus não vai roubar dados da sua máquina, por exemplo. A ideia é te causar algum problema. Tudo bem? Mas vê-lo, não. Então, professor, quem é capaz de ver um vírus? O único capaz de ver um vírus, aluno, é o antivírus. Só esse que é capaz de enxergar um vírus como nós já estudamos. Perfeito? Bacana? Então vamos fazer algumas questões para a gente treinar. Olha lá, questão 34 do nosso curso aí, ó. Alguns vírus têm a capacidade de modificar registros de computadores com o sistema operacional Windows e de fazer com que sejam executados toda vez que o computador for iniciado. E aí? Ele está cobrando um tipo de vírus aí, ó, um vírus específico, tá? Esse vírus específico que ele está cobrando aí é o famoso vírus de boot. Porque boot significa o quê? Inicialização, né? Então esse vírus, ele ataca a parte do seu HD, onde fica a MBR do seu HD, a tabela de arquivos mestre. Quando você liga o computador, esse vírus dá o boot primeiro na memória RAM da sua máquina. Aí ele fica lá. Quando o Windows entrar, já era, a máquina já está contaminada, o Windows já é automaticamente contaminado. A hora que o antivírus carregar na memória, também já era, porque o vírus já está agindo lá no seu sistema. Você teria que configurar o seu antivírus para dar um boot na máquina primeiro. Aí o antivírus dá o boot, depois vai o sistema operacional, aí ele pegaria, né, esse vírus antes. Então, itemzinho correto, tá vendo? Ele falou de vírus, mas especificamente ele citou aí um vírus muito conhecido, um vírus muito famoso, chamado vírus de boot. Perfeito? Vamos a 35. Vírus de computador é um programa ou parte de um programa, normalmente malicioso e danoso, que se propaga em computadores e dispositivos computacionais, como telefones celulares, notebooks e PDAs, infectando-os. E aí? Vamos pegar as partes principais? Programa ou parte de um programa, tá vendo? Hospedeiro, né? Se propaga em computadores e dispositivos computacionais, como celulares, notebooks, PDAs é palm top, tá? Infectando-os. Sim? Sim. Deu uma teoria bem simples de vírus, nada demais, nada que assusta, item correto. Tirou da cartilha de segurança. 36. O vírus do tipo stealth, o mais complexo da atualidade, cuja principal característica é a inteligência. Foi criado para agir de forma oculta e infectar arquivos do Word e do Excel. Embora seja capaz de identificar conteúdos importantes nesses tipos de arquivos e posteriormente enviá-los ao seu criador, esse vírus não consegue empregar técnicas para evitar sua detecção durante a varredura de programas antivírus. Aluno, essa questão assustou muita gente por alguns motivos. Primeiro, que é uma questão muito grande, e segundo, que cobrou um vírus até então desconhecido. Ó. Muitos candidatos nem sabiam o que é stealth. Aí já dançou. Eu começaria traduzindo, né? Stealth é um vírus invisível. Vou traduzir. Então eu já tenho aqui algumas características. Mas
Se mesmo assim eu não conseguisse entender, eu não soubesse características desse vírus, eu iria tentar matar a questão por lógica. Olha só, é uma questão que não é difícil, é só você trabalhar com a lógica. Olha só, o vírus stealth realmente tem a característica de ser o quê? Inteligente, porque ele consegue criar formas para se ocultar dentro dos arquivos que ele infecta. Então, quando o antivírus está varrendo o sistema, ele consegue sair de um arquivo que ainda não foi varrido para um arquivo que já foi varrido. A hora que o antivírus for varrer, não pega aquele arquivo porque o vírus trocou de lugar. Então ele tem características especiais que o torna invisível. Beleza, isso aí são características do stealth, tá? Mas para matar a questão, eu iria matar por interpretação de texto. Por exemplo, ó, aqui ele fala que ele é o mais complexo da atualidade. Como é que eu falo um negócio desse? Sendo que todo dia sai um vírus novo. Então não posso afirmar qual é o vírus que é o mais complexo. Então, ó, aqui eu já elimino. Isso aí tá errado. Ele poderia falar que é um dos mais complexos, né? Aí ele jogava para a torcida. Outro erro, infectar arquivos de Word e do Excel. Não, o Word e Excel são vírus de macro, que é uma ferramenta em VBA, em Visual Basic, que você consegue programar dentro de arquivos do Word, do Excel e do PowerPoint. Aí você pode criar um vírus de macro, tá? E outro detalhe, posteriormente enviá-los ao seu criador, né? Esse tipo de arquivo de vírus, geralmente o vírus não identifica conteúdo para enviar. Isso aqui é uma característica, aluno, geralmente do spyware, o spyware que faz isso, né? Agora, o mais cruel da questão, que eu achei a parte mais fácil, olha só, ele está falando que esse vírus não consegue empregar técnicas para evitar a sua detecção. Ué, mas calma aí, se ele é inteligente, ele age de forma oculta, como é que ele não consegue empregar técnicas para evitar a sua detecção? Está vendo que o examinador nega o que ele fala no início da questão, ele nega embaixo? Então, se ele está negando embaixo, aí que tá, a questão está mais errada ainda, tá vendo? Catamos um monte de erro na questão, é só você ficar atento, questão que só coloca medo, mas daria para matar por outros caminhos aí. Perfeito? 37. No acesso a uma página web que contém o código de um vírus de script, pode ocorrer a execução automática desse vírus, conforme as configurações do navegador. Muita gente errou essa questão por falta de interpretação de texto. Porque o vírus, realmente, ele tem que ser executado. Você precisa executar o arquivo para poder liberar o vírus. Não é igual o worm, que é um auto-executável. O vírus não é auto-executável. Só que, olha só, primeiro ele usou aqui o termo pode, tá? E segundo ele falou conforme as configurações. O que acontece? Os navegadores têm uma filtragem, um filtro, tá? De plugins, que são aqueles programinhas que são executados nas páginas, tá? Então, por exemplo, quando você abre uma página, o plugin vai ser auto-executado no seu computador. Se o seu navegador tiver com bloqueio, ele vai bloquear e vai te avisar. Aí você tem que explicitamente autorizar. Só que tem como você configurar no navegador a liberação dos plugins, que os plugins sejam executados. Então, na hora que eu entrar numa página que tiver um plugin, esse plugin já é automaticamente executado da minha máquina e se tiver contaminado com vírus, bau. Então, quando ele fala que os vírus de script, que são esses vírus, script é um executável, tá vendo? Pode ocorrer a execução automática desse vírus conforme o quê? As configurações do navegador. Se meu navegador tiver configurado para liberar os plugins, sim, o vírus pode ser automaticamente executado. Então, tá vendo? É outra questão inteligente que o cara tem que ler, tem que ter uma vivência de concurso para poder ir bem na prova. Perfeito? Bacana? Ótimo. Então, nos livramos dos vírus, vamos para a próxima praga virtual, que é falarmos sobre o worm, que a tradução seria os famosos vermes, né? Olha lá, o worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Aluno, o worm é a praga que o examinador mais confunde com vírus, viu? Isso aí você pode ficar tranquilo
que eles vão confundir muito o worm com vírus na prova. Como é que você vai matar para você sair fora dessa confusão de worm com vírus? Muito simples, tá? O worm, você já consegue enxergá-lo, ó. O worm, ele já é auto-executável. Eu enxergo. Então eu vejo o worm no meu computador. Coisa que o vírus nós não conseguimos ver, né? O vírus vem incubado dentro de um arquivo, tá? Então eu posso falar que o worm, ele é um programa autossuficiente, coisa que o vírus não é. Então você já pega de cara aí. Aí o que você vai fazer na hora da prova? Lembrar da física. Como assim, professor, a física? É só você lembrar o seguinte, ó, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Então não tem como um arquivo executável, autossuficiente, infectar um outro arquivo. Como que ele vai fazer isso? Porque 2 corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar. Então, essa que é a diferença do vírus. O vírus já infecta, tá? E o objetivo do worm é justamente o quê? Nos sacanear. Sacanear como? Vamos lá, tem 2 coisas que o worm faz aí de especiais nas nossas máquinas. Primeiro, que ele tem uma capacidade de se autorreplicar. Quando ele entra no seu computador, ele fica se autorreproduzindo, reproduzindo, até encher a memória RAM do seu computador e travar seu sistema. Aí seu sistema vai ficando lento, até dar game over. Então isso é uma característica dele, poder de se autorreplicar. Se você estiver numa rede, ele vai escaneando a rede atrás de brechas no seu sistema. E na medida que ele vai achando, ele vai entrando e vai infectando sua rede todinha, até sua rede também parar, sua rede travar. Então isso também é característica do worm, ok? E outra coisa que ele costuma fazer também é ir na nossa lista de e-mails e auto-enviar para todos os nossos contatos de e-mail sem a nossa autorização. Então, do nada, você está disparando e-mails para os seus amigos, sem saber, né? E lá é um worm. Aí geralmente é falando para clicar nas fotos da festa, que você está desempregado, precisando de um emprego. Aí seu amigo recebe, né? Acha que é você e a hora que ele for abrir o anexo, o worm começa a se reproduzir. Perfeito? Então, autorreprodução, tanto num computador como numa rede, né? E auto-envio pela lista de e-mails. Essa é a característica, as características principais do worm. Perfeito? Joga lá. Aí, um tipo de worm muito famoso que nós temos aqui, aluno, é o bot. Bot é famosão, né? Famosão. O bot, você pode traduzir como robô, né? A tradução robô. É um programa que dispõe de mecanismos também de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente. Por isso que a ideia do robô. Possui processo de infecção e propagação similar ao do worm. Então ele é classificado como um worm. Ou seja, é capaz de se propagar automaticamente explorando vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. Então o bot, aluno, ele age da seguinte maneira. Você tem um servidor, certo? De uma página. Vamos supor que esse servidor, ele aceita uma carga de 30 mil acessos por segundo, tá? A página, por exemplo, do meu site lá. Aí alguém infecta o seu telefone, o seu computador com um botzinho, ó, com um zumbi. Esse alguém consegue programar um ataque ao servidor da minha página. Então, o seu telefone vai ser usado para atacar a minha página, ou seja, esse bot vai gerar fluxo na minha página. Se esse fluxo subir muito, passar dos 30 mil, meu servidor sai do ar. Quando meu servidor sai do ar, eu passo a ser vítima de um ataque chamado DOS. DOS nós conhecemos como negação de serviço. É você simplesmente conseguir tirar uma página do ar. Agora, existe um outro ataque mais fatal ainda, que é o ataque botnet, que são as redes de bot, que aí você não escraviza só um computador, você escraviza diversos equipamentos, milhares, e colocam esses equipamentos para não atacar um servidor. Então, todos os equipamentos passam a atacar o servidor simultaneamente. Então, você passa desses 30 mil aí, fácil. Aí o servidor cai também. Aí esse tipo de ataque pode ser chamado de botnet, ou então pode ser de DDoS. DDoS significa a negação
né, de serviço, como DOS, só que distribuída. Porque é mais de um bot, ok? Então, um programinha muito perigoso, muito famoso aí, que aquele grupo Anonymous gosta muito de usar para poder tirar servidores do ar pelo mundo, né, para fazer protestos, né? Então, isso é muito comum aí na área de TI, o uso do tal do bot. Perfeito, aluno? Pegou a ideia, beleza, das primeiras pragas virtuais? Vamos dar um intervalozinho? Vou parar, volto no próximo bloco. Com o quê? Com as questões. Nós vamos corrigir as questões do Worm e do bot aí para você ver como que eles caem em concurso. Volto já, não sai daí não.